agradamos, Deus, nos alegramos em Ti, Senhor. Obrigada, Pai. Continua ministrando em nosso coração, continua nos ensinando a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, continua direcionando, Pai, o que nós vamos estudar em 2017, Deus, o que Tu queres ensinar para a Tua igreja. Continua ministrando o Teu Espírito sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Que tudo que venha atrapalhar, Deus, esse estudo caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Então, capítulo 30, João Paulo deu aqui os primeiros versículos, segundo ele foi até o 9. Eu não assisti o vídeo todo, por isso não sei até onde ele foi. E Provérbios 30, como ele já deve ter dito para vocês, a palavra de Deus diz que são as palavras de um tal de Agur, que segundo a Bíblia de estudo, ele não é alguém, não sabe se é ao certo quem ele é. Mas as palavras de conhecimento e sabedoria que são expostas nesse capítulo 30 são tremendas. Tem uma linguagem diferente do restante do livro que foi escrito por Salomão. Mas o 30 e o 31 nós vamos ver que foi o rei Lemuel, que também é uma figura que aparece, mas também não aparece mais em lado nenhum. Não, provavelmente nenhum dos reis de Israel nem de Judá, porque não existia nenhum rei com esse nome. Mas são provérbios de ensinamentos que foram inseridos na palavra de Deus, porque de certeza foram inspirados por Deus. Amém? João Paulo já passou até o versículo 9, e o que eu quero ressaltar desse capítulo 30 como um todo é que são provérbios de sabedoria para as nossas vidas, como nós estamos estudando até agora, mas muito mais de advertência, tanto o 30 quanto o 31, de advertência para nós. Ele fala sobre caluniar, para nós não caluniarmos ninguém, principalmente se for o Senhor, né, o do servo para o Senhor, o patrão, alguma coisa para que você não seja amaldiçoado pelo seu Senhor. Fala sobre os filhos que amaldiçoam os pais, e João Paulo já deve ter explanado isso aqui, porque fala muito sobre os filhos que amaldiçoam os pais. Fala também das pessoas. O 10 diz assim: não calunize o servo diante do seu Senhor. Na realidade, João Paulo foi até o 9, né? Então, não calunize o servo diante do seu Senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Depois, 11. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. 13. Há daqueles, quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Até aí, ele mostra o caráter de alguns homens, né, que estão inseridos na sociedade, se não podemos dizer da própria sociedade. Ou seja, ele está dizendo que há na sociedade pessoas que caluniam o seu próprio patrão e é amaldiçoado por ele, o seu próprio senhor, o seu próprio chefe, né? Há daqueles que amaldiçoam o seu pai, não tem coragem de bendizer a sua mãe, de honrar a sua mãe. E ele começa a dizer, há daqueles que, aos seus próprios olhos, e isso eu quero puxar a atenção, aos seus próprios olhos são justos, né? Eu sou uma pessoa boa, como eu falei domingo, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou digna, eu sou pura, eu sou justo. Mas no fundo, jamais foram lavados da sua imundícia, ou seja, não se enxergam. E o que mais nós encontramos nesse mundo são pessoas que você olha e diz, meu Deus do céu, não se enxerga, né? Eu não estou a falar igreja, eu estou a falar o mundo inteiro. Pessoas que não se enxergam. E ele ainda continua, há pessoas na sociedade que são altivos, os seus olhos estão sempre levantados, as suas pálpebras. Eu lembro que conheci um homem que ele era tão altivo, que ele andava com o peito estufado, parecia um peru, erguido assim para trás e, nossa, não tinha uma posição normal. Você sempre via aquela pessoa que parece ter um ar de superioridade, e é isso que a Bíblia está dizendo. Há pessoas tão altivas que os seus olhos são levantados e as suas pálpebras também. Você nem consegue olhar porque está aqui, no nível superior ao seu. Isso é altivez, é o que a Bíblia diz. Há daqueles cujos dentes são espadas, ou seja, é afiado, né? Cujos queixais são facas para consumirem na terra dos aflitos. Ele começa a dizer os tipos que existem na sociedade. Mas em nome de Jesus, esses tipos não existem dentro da igreja do Senhor. Amém? Porque a igreja é santa, limpa, imaculada. Ela não tem rugas, ela não tem sujeira nem imundícia. Então, dentro da casa do Senhor, não encontramos pessoas altivas, não encontramos pessoas caluniadoras, não encontramos pessoas que amaldiçoam, não encontramos pessoas que são puras aos seus próprios olhos. Isso é no mundo. Aqui dentro, nós não encontramos. Amém? Glória a Deus. Versículo 15 diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá.
a tua? Todo mundo pergunta a tua, né, Milena? Curiosidade, saber o que é a Bíblia da... Bíblia deveria estar escrito Bíblia da Milena. É. É isso. Dedé. Gente, sério, Dedé? Dedê, não? Meu Deus. E o que é essa sanguessuga? O que é? O que ele está querendo dizer? A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Suga. Às vezes nós chamamos, o espírito de sanguessuga, porque a pessoa... E o sanguessuga quer mesmo chupar a sua alma, o seu espírito, o seu sangue, a sua alegria. E existem pessoas, infelizmente, que são assim. Isso é doença, é espiritual. Suga a sua paz. Pessoas conseguem sugar a sua paz. Pessoas conseguem sugar a sua alegria. Às vezes sugam a sua fé. Sugam tudo, não é só coisas materiais. O pior são as espirituais. Que as materiais você dá se você quiser. Dá. É isso, eu quero. Tudo quer, né? E isso sempre para si, sempre para o seu bel prazer. Dificilmente as pessoas sanguessugas estendem as mãos. Só quer. E às vezes nem precisa, mas quer. Não precisa. Mas quem sabe um dia eu vou precisar, se calhar um dia, né? E vai acumulando. Infelizmente, aquelas pessoas que têm um distúrbio, isso é distúrbio, de acumular, os acumuladores, né? Vai acumulando tudo dentro de casa. Dentro de casa é doença, isso é doença mesmo. E é claro que por trás disso há uma doença espiritual. E é o que a gente chama de espírito de sanguessuga. Quando a gente chama espírito de sanguessuga, não significa que existe um espírito chamado sou sanguessuga. Não, mas é pra gente definir aquela doença que aquela pessoa tá. Vocês percebem? Espírito de sanguessuga. É sempre dá. E ele continua dizendo, há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que não dizem basta. E essa história de há 3 coisas e há 4 coisas, ele começa a usar, são maneiras retóricas, é poesia. Há 3 coisas, há 4 coisas. É só mesmo poesia. E ele diz, há 3 coisas, sim, 4, que nunca vai sair da boca dessa pessoa. Basta. Isso é sério. Já tenho. Não precisa mais. A pessoa sanguessuga vai. Capaz de jogar fora. É capaz de receber alimentos e jogar fora no lixo, mas não teve coragem de dizer basta, não preciso, não quero, né? Não. Eu lembro que a gente foi morar numa casa e eu fiquei chocada porque tinha um arrumos lá na casa e a casa tinha 1 tonelada de roupas, assim, que ia até em cima. Lembra a luzinha da casa? Até em cima de roupa que essas pessoas receberam, nunca disseram não, espírito de sanguessuga, de miséria, de pobreza, e estava aquilo lá cheio de roupa e nunca ninguém fez nada, tanto que foram embora e largaram aquilo tudo lá. Quem teve que dar fim fui eu, porque fui morar lá, mas era muita roupa. Eu dizia, meu Deus, eu fui jogando aquilo e pensando, meu Deus do céu, quantas pessoas necessitadas no mundo, quantas pessoas no Brasil sem roupa, porque é caro, e eu jogando aquelas roupas toda fora que uma pessoa com espírito de sanguessuga, né? Às vezes, meu amado, eu vou tocar num assunto que é comum aqui em Portugal, são os arrumos, né? Todo mundo tem arrumo lotado de coisa que nem sabe o que é. Um faqueiro de 1900 bolinhas, quanta gente casando, quanta gente construindo casa que não tem uma faca, mas está lá o faqueiro de 1900 bolinhas, mais outro faqueiro de 1400, mais outro faqueiro, mas está lá nos arrumos. É pecado. É pecado saber que tem tanta gente precisando, mas os nossos arrumos estão lotados de coisa e simplesmente nós não temos tempo, porque não precisamos, porque se precisássemos, estávamos lá, né? Não temos tempo, não vamos lá porque é muita poeira, mas esquecemos, né, de que alguém pode precisar. E isso pode ser um pecado. Pode ser um pecado. Que é o você estar lá acumulando, nem sei o que é que tem. Quando a Bíblia diz pra gente abençoar, pra gente dar, pra gente, não importa se vai pegar uma gripe, não importa, mas vamos mexer, porque às vezes a gente adquire, a gente tá ali juntando, vem um espírito de miséria sobre a nossa vida. Diga. Tá a precisar, mas deixa guardado? Ah, pois. Ixi. Nossa. Isso é avareza. É verdade. E deixa guardado, é verdade. As traças e a ferrugem vai corroer, com certeza. E Deus vai cobrar.
Olha, há muito, eu sei, por isso que eu estou a falar. Eu vou te visitar. Pô, é verdade, diga. É. Pô. O que é copos de reclame? Ah, rapaz, eu não sei. Eu sei que se fosse meu marido, eu usava. Por quê? É meu? Como é que eu tenho algo na minha casa e não vou usar, pelo amor de Deus? Agora, a senhora morre e ele vai usar o copo com outra pessoa, tô dizendo. Tô brincando, viu, seu Vandão? Tô brincando. Ai, ixi, nem quero pensar, nem quero pensar. Sim, sim. Eu tenho, eu tenho uma prima que ela tinha muitas bonecas, muitas bonecas, muitas bonecas, muitas bonecas, todas guardadas em cima do guarda-roupa do roupeiro, porque a mãe dela não deixava abrir nenhuma para não se estragar. A menina cresceu e não pôde brincar com nenhuma boneca para não se estragar. Isso se chama avareza. Não tem outra palavra, infelizmente. Então vamos lá. Aí ele segue falando do sanguessuga. Por isso, cuidado, isso é espiritual. Diga. Sim, sanguessuga. É, exato. É. É por isso que é chamado sanguessuga, porque ele suga o sangue. Depois, ele diz assim: elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Está fazendo ali a comparação desse tipo de comportamento que nós não devemos ter, porque espírito de sanguessuga não combina com, com o povo de Deus. Depois, os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Ou seja, aquele que zomba do seu pai, que despreza a obediência à sua mãe, tem sobre si maldição. Tá vendo, né, Milena? Aí ele segue. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Eu acho lindo isso aqui. Sim, há quatro que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz, não cometi maldade. Depois ele continua. Sobre três coisas estremece a terra, assim sobre quatro não pode subsistir. Sobre o servo quando se torna rei, sobre o insensato quando anda farto de pão, sobre a mulher desdenhada quando se casa, sobre a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Ele, no princípio, ele diz que há coisas que ele não entende, há caminhos, há coisas maravilhosas demais, assombrosas demais que ele não entende. Ele fala o caminho da águia, coisas que são difíceis de entender. Mas depois ele diz que são coisas sobre qual a terra estremece. E essas coisas eu quero falar porque quando um servo se torna rei, que é aquilo que a gente ouve tanto falar. É arrogante é porque foi pobre. Hoje eu ouvi isso, foi João Paulo que disse. Se uma pessoa, um pobre enriquecendo, né? Fica metido a besta, como a gente diz lá no Brasil, né? Faz um servo se tornar patrão e ele ao invés de ser, isso é o normal, não é o geral, né? E ele ao invés de aprender e ser uma pessoa sábia que sofreu, não. Vira uma pessoa arrogante. É terrível. Sim, é isso mesmo. Depois, o insensato, quando anda farto de pão,
A mulher desdenhada quando se casa. Vocês entendem isso? A mulher desdenhada quando se casa? Vai na tua, Milena, diz aí, 23. Já tá ali, né? Ali tá da Milena, né? A mulher de mau gênio quando arranja o casamento, né? Isso lembra aquela que a gente tanto aprende da mulher iracunda e rixosa e todas essas coisas. Ou seja, o autor aqui está dizendo que tem coisas que estremecem a terra. É a mulher de mau gênio. Quando se casa, ou seja, a perturbação é para o seu marido. E a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Ou seja, a escrava que toma o lugar da sua senhora. Depois ele continua dizendo assim, e essa eu quero parar mais. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias do que os sábios. Aí ele dá uma explicação que são animais que nós temos que prestar atenção. Ele fala, as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, ou seja, os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas rochas. Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos. E as lagartixas, que lindo, porque na minha tá os gecos. Gecos, na minha. Tá o quê? Aranhas? Misericórdia. Não é aranha. Esse aí, lagartixa, esse aí interpretou errado, viu? Esse aí interpretou errado, aranha não. Também interpretou errado, aranha, porque não é aranha. Os gecos são realmente os animais que são parecidos com a lagartixa, com o lagarto, aranha não. E no meu tá os gecos, porque é o nome mesmo científico dele. Porque a minha Bíblia, né? É científica. As lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Então ele fala aqui de 4 animais, ou é 5 já, agora não lembro, que nós devemos... Sim, mas aqui... Mas não, a questão não é essa. É que o original da Bíblia é gecos, que são as lagartixas. A aranha se apanha com a mão também, podia dizer até rato, né? Se apanha com a mão. Mas ele está dizendo, é dificílimo. Ele está a falar aqui desses animais, que nós devemos atentar para eles. São seres inferiores, mas que dão uma grande lição para nós. Primeiro eles falam da formiga, que é um povo forte, prevenido, né? Espertos, que se preparam para o dia da adversidade. E assim devemos ser nós. Pois se prepara para o dia da adversidade organizado, todo mundo organizado. Ele está falando aí de organização. Aí depois ele fala desses roedores, que ali está interpretado por coelhos, não sei das quantas, que eles fazem suas casas nas rochas e eles ficam numa posição acima para olhar os predadores. Ou seja, imagine como ratos, como coelhos pequenos, que sobem ali pelas rochas, se escondem lá, além de estar vendo o predador, está no lugar alto, está no lugar protegido. Então ele fala para nós sermos um povo forte e organizado, protegido, esperto, como esse roedor. Depois ele fala do gafanhoto, que é lindo. Ele não possui rei, mas eles têm uma unidade. Uma unidade, e esse sentido de unidade tem que haver dentro da igreja. E nós temos um rei que é Jesus. Como é que pode os gafanhotos não têm o rei, mas todos sabem o poder da unidade e eles andam em bando organizado. E nós muitas vezes, o nosso rei, né? É incrível como nós evangélicos é mesmo assim. O meu rei mandou eu ir para a direita, mas o meu mandou eu ir para a esquerda. E todo mundo junto. Mas imagina a gente tudo dentro do barco. Aí o meu rei está tocando no meu coração, a gente tem que ir para a esquerda. Ah, não, eu tive um sonho e ele mandou a gente para a direita. É mesmo assim. No meio dos evangélicos, infelizmente, é como se cada um tivesse um Deus diferente, que quando você vai ver, o que é que Deus te disse, o que é que Deus te disse, o que é que Deus disse, quase que não há uma unidade. E é vergonhoso, por quê? Porque isso prova que nós vivemos, nós, né, da carne. Porque se realmente fosse a voz do Espírito, haveria uma unidade. Tem que haver uma unidade, porque é um só Espírito. E por isso que é importante a igreja toda andar em unidade, porque todo mundo tem que estar atento o que é que o Espírito está dizendo, o que é que o Espírito está querendo levar a igreja para onde é que todos começam a sentir a mesma vontade. Aquilo vai nascendo no coração de todos, porque é o mesmo Espírito. Mas se tem alguém com espírito contrário, aí é o perigo. Porque a gente quer levar o barco para um lado, uma pessoa ou duas querem remar para o lado contrário, não podem. Por isso que ele dá aqui o exemplo do gafanhoto, eles não têm rei, são super organizados, ou seja, aprendam a ser
organizados, e os gafanhotos, eles sabem, cada um sabe o papel que eles vão desempenhar. E assim devemos ser nós. E depois ele fala lagartixa, em que sentido? É audacioso, não, como é que se diz? Ousado, atrevido, né? Pode se pegar com a mão, mas ele se encontra nos palácios. Olha, as lagartixas, elas são, inclusive, bem vistas por algumas sociedades, porque elas comem insetos. Então, em muitos palácios, em muitos lugares, é bom ter as lagartixas lá, porque é a certeza de que ela vai comer alguns insetos, como as baratas, por exemplo. Então, elas são bem-vindas. Então, está mostrando aí como nós deveríamos ser, sem medo, sem vergonha, né? Entrarmos mesmo onde Deus nos mandar e sermos bem quistos, né, naquele lugar. Eu quero ter uma lagartixa aqui para matar os insetos, eu quero ter um crente aqui na minha empresa, deveríamos ser ousados, nada de medo, nada de timidez, ousados. Então, esse provérbio ensina a gente, com esses simples animais, como nós deveríamos ser. Amém? Depois ele fala mais de outros animais. 29. Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. Depois ele vai: se procedeste insensatamente e te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar, a ira, produz contendas. Provocar a raiva dá brigas. Olha que lindo. Ele termina falando dos animais, essa comparação toda, e ele termina dizendo assim: olha, se você procedeu de uma maneira insensata, se maquinaste o mal, se tens te exaltado, cala a tua boca, põe a mão na tua boca. Porque quanto mais você mexer ali, né, vai dar em besteira. É isso que ele está dizendo. Mas tem muita gente que não consegue simplesmente calar a boca. É até fazer sangue. É até fazer sangue. E nós não devemos ser assim. Pelo contrário, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que eu não seja. Que Deus não me encontre nessa situação de estar sempre ali a picar, estar sempre ali a levantar, estar sempre ali a acender, colocar lenha para acender mais o fogo. Que Deus não nos encontre arrancando sangue do nariz de ninguém. Em nome de Jesus. É isso que o provérbio está dizendo. Ou seja, se você procedeu mal, se te exaltou, fica calado. Se maquinou mal, fica quieto, cala a tua boca. Ou seja, para com isso, em nome de Jesus. E ainda digo mais: se você, tem muitas pessoas que agem de uma maneira insensata, como louco, e o ideal é parar, porque vai incitar a violência, vai gerar provocações, vai gerar briga. E quando nos referimos dentro da igreja do Senhor, é pior ainda, porque, né, é um lugar que deve haver paz, é um lugar onde deve reinar o amor. Amém? Depois o Provérbios 31 fala conselhos desse rei chamado Lemuel. E como eu disse, é um rei que não aparece na Bíblia, é um nome de origem árabe. Alguns estudiosos acreditam que é um pseudônimo de Salomão, mas não é nada, Lemuel não é nada certo, pelo que sei, que seja o Salomão. Mas alguns estudiosos dizem que é. A palavra Lemuel significa devotado a Deus. Embora eu já ouvi alguém falar, não sei onde, que era Salomão. Mas não existe provas. Pronto, esse nome não tem lado nenhum. Aí ele fala os conselhos da mãe desse rei. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Aí é lindo porque, primeiro, a gente vê quanto é importante os ensinamentos de uma mãe. Porque o rei vem, escreve um livro para a gente, um capítulo, né, de um livro para a gente, cheio de ensinamentos que foram dados pela sua mãe. E é lindo. E foram guardados e estão aqui na palavra de Deus. Então, primeiro foram ensinados pela sua mãe. E depois, quando começamos a ler, nós vemos do 2 ao 9, que são conselhos para um rei. Mesmo para um rei. E eu puxo a atenção para qualquer pessoa que esteja em liderança. Porque quando a gente fala na Bíblia rei, a gente fala em tudo. Fala em governo, fala em príncipe, fala em diretor, fala em chefe, fala em patrão, fala em tudo. Sempre que ouvimos a palavra rei, temos que lembrar alguém que está em eminência. Porque hoje em dia a gente não tem rei. Mas sempre que tiver alguém de autoridade, e alguém de autoridade naquela época era o rei. Então ele diz, 2, que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos?
Primeiro conselho: não dê às mulheres a tua própria força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Primeiro conselho: não dê às mulheres a tua força. Primeiro conselho de uma mãe para o rei. Por quê? Esse era o comportamento dos reis. Olha Davi, quem destruiu, né? Entre aspas, Davi. Quem destruiu Sansão, o juiz? Uma mulher. E muitos homens hoje em dia têm sido destruídos por uma paixão, por uma possessão, por um amor não resolvido. Ministérios sendo destruídos, vidas sendo destruídas, tudo sendo destruído por um amor não resolvido ou por uma possessão. Quantos homens matam suas mulheres e vice-versa por essa possessão? Então a mãe está logo dizendo: olha, não vá por esse caminho. Não vá pelo caminho de muitas mulheres, que foi o caminho que Salomão, né, seguiu. Por isso é provável que não seja a mãe de Salomão, senão ele teria ouvido, né? O caminho, porque esse caminho, esse comportamento destrói os reis. É isso que ela está dizendo. Os caminhos que destroem os reis. Depois ela vai para um outro conselho. 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. E eu vejo para a palavra de Deus, ele diz que o diácono não seja dado a muito vinho, né? É tremendo, e a gente vê aí a comparação, é o rei. Não seja dado a muito vinho. E ele explica por quê. Para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Ou seja, você tem que estar consciente, porque você não sabe o que pode acontecer. Imagina que um pastor, um presbítero, um diácono, qualquer um seja dado a muito vinho. Chega um momento, olha, precisa da ajuda. Não vou, não pode. Não pode. Senão é isso que ela está dizendo. Olha, não é próprio, porque para que você não beba e se esqueça da lei e perverta os caminhos do aflito. Você tem que representar os aflitos. Você não tem que estar aí satisfazendo a sua carne. Você tem um papel a cumprir. E a gente compara e vê que é mesmo assim a palavra de Deus. Depois ela diz: dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito. Por quê? Porque dá alegria, né? Ê, alegria! Eu conheço um homem que ele dizia que bebia para esquecer as dívidas, os problemas, mas bebia o dia inteiro, viu? Ele esquecia, porque ele não pagava. Depois, 7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembre mais. Depois ela vai no 8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Ela está dizendo mais um papel do rei, mais um papel de quem está em eminência, que é ser a boca daqueles que são menos favorecidos. Em tudo. Diga, filha. Sim, claro, até porque quem julga dentro da igreja são os pastores. Nunca ouviu falar em disciplina dentro da igreja? Ah, tá. Castigado milho, não. Bota milho, sente ali, bota o joelho, né? Da tua época não, né, Milena? Na minha é. Ajoelhada nos grãozinhos de milho, aqui tinha isso? Fica cheirando a parede, isso não. Milena. Pastores podem proibir, as pessoas podem não, pastores fazem, proíbem pessoas de tomar da Santa Ceia em muitas igrejas, porque diz que aquela pessoa não está digna de tomar da Santa Ceia. Isso é normal, isso é comum, só a gente é que não faz, mas a gente diz: olha, não convém que você tome da Santa Ceia, não é bom que você tome da Santa Ceia. Proibir não, porque a Bíblia não nos manda proibir, mas os pastores excluem membros, tira da igreja, tá, e a Bíblia manda fazer isso, entendeu? Então, juiz, no sentido que muitas pessoas usam também e João Paulo já explicou aqui bem direitinho, que é típico do crente, que é: não julgueis para que não sejais julgado. O povo adora usar isso quando está errado, quando está em erro. Ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. Mas é mentira. A palavra de Deus diz: julgai uns aos outros. Vocês não são capazes de julgar o de dentro, como é que um dia vocês vão julgar os de fora? É. E quem julga, aí é que está a diferença, é que quem vai julgar não é o meu parecer, não é a minha ideia, não é o que eu acho. Eu tenho que julgar de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz pra gente como deve julgar. Entendeu? Tá com medo, né, Milena? Já basta a tua mãe aí, juiz aí do teu lado. Então ele diz, ela diz ali o papel do rei. Olha, você tem que agir, e é lindo porque o que é que o evangelho ensina a nós? Olhar os órfãos, olhar as viúvas, olhar os necessitados, né? Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos reis, príncipes e sacerdotes. Então, isso é para nós. Isso é para nós. Cuide das causas da viúva,
necessitado e tudo mais. Aí ele chega na parte maravilhosa, Provérbios 31, versículo 10 até o 31. O louvor da mulher virtuosa. Oh, Jesus, aleluia, glória a Deus, meu marido não está aqui, deixa ele dormindo. Oh, glória. Que é, essa mãe explica ao seu filho, olha só, esse é conselho de uma mãe, gente. Para uma mulher dizer tudo isso, né? Porque muitas de nós lemos e, não concordo, não sei o que. Uma vez eu fui explicar para uma mulher, meu Deus do céu, quase que ela me bate. E foi uma mãe, foi uma mulher que escreveu isso praticamente. Porque ela deu esses conselhos para o seu filho está escrevendo que a mãe ensinou, né? E ela diz, mulher virtuosa, quem achará? Está fazendo ali não é dizendo que ninguém vai achar. Está dizendo que quem acha, como a Bíblia diz, quem encontra uma esposa, encontra um tesouro. Foi a Bíblia que diz, quem encontra uma esposa, encontra um tesouro. E ela fala aqui das características de uma mulher exemplar. Por isso, mulher, em nome de Jesus, abre os seus ouvidos físicos e espirituais e receba, porque a palavra de Deus não é pensamento humano. Ela diz assim, que essa mulher, o seu valor excede o de finas joias. Maior do que os copos de cristais, viu? O valor da mulher. O coração do seu marido confia nela. Ou seja, eu vou listar aqui as características dessa mulher virtuosa, exemplar, que tem que ser a mulher de Deus. Primeiro, o marido tem plena confiança nela. E aí eu quero que você, mulher, pense, será que meu marido confia em mim? Confia para tomar decisão, confia para fazer pagamento, confia nos meus conselhos, confia. A gente tem que pensar nisso, trazer para nós e não culpar, ele não confia em mim, ele não... Não, pensa em nós, será que ele confia em nós? Porque a mulher virtuosa, o marido confia. E como é que o marido vai confiar? Segundo os passos. Olha, eu conheço uma mulher que ela, meu Deus, mentia tanto para o marido, pegava o dinheiro, gastava, pegava o dinheiro de pagar a renda, pagava outra coisa. Olha, era uma confusão tão grande. Aí me diz como é que o marido ia confiar nessa mulher. Mas quando ela chegava para contar para a gente, era a versão dela. Meu marido não confia em mim, acredita que ele pegou o dinheiro e sei lá o que escondeu, não sei onde. Acredita que ele nem me disse, ele nem colocou na minha mão, eu queria ir lá, acredita. E é claro, para a gente que vai ouvir, eu não acredito, o seu marido é mau. Meu Deus, que homem mau, Senhor. Né? Mas vai a outra versão. Vai a versão dos dois, vai a versão verdadeira, completa. Como é que o marido vai confiar numa mulher que ele dá o dinheiro da renda e a mulher vai pagar, sei lá, as roupas que comprou na boutique? Não pode. Não vai confiar nunca. E não tem como. Como é que a pessoa vai confiar nessa pessoa? Quando ela começar a produzir frutos, né? De agora eu posso confiar na minha mulher. E essa mulher ficava furiosa, porque como é que pode meu marido confiar em mim? Como é que pode? Analise os teus passos. Uma mulher virtuosa, o marido confia, plena confiança. Eu tenho certeza, o que a minha mulher decidir, está decidido. O que minha mulher disser, está dito. Ele confia na mulher virtuosa. Depois, no versículo 12, diz que a mulher virtuosa, ela só faz o bem ao seu marido e nunca o mal. Ela só lhe faz bem. Por isso é perigosíssima a mulher que faz mal ao seu marido. E existem várias maneiras de fazer mal. Quando a gente expõe o nosso marido, quando a gente diminui o nosso marido, né? Quando a gente tem tantas maneiras da gente fazer mal a ele, né? E a gente tem que olhar porque a mulher virtuosa faz o bem. Por que faz o bem? Porque primeiro ela é sábia, sabe que ele e ela é um só. É um corpo. Muitas vezes a gente pensa que o casal são dois, o casal é um. A Bíblia diz que os dois formaram uma só carne. Então, se eu espeto meu marido, eu estou espetando a mim. O que eu causar sofrimento... Você casou? Tá mal a palavra de Deus? O quê? Então, diga lá o que tá mal. E... O que? Juro que eu não estou entendendo nada. Pois, mas olha, mas ele pode espetar e achando que está lhe espetando, mas espiritualmente falando, Deus está vendo tudo. Depois ele vai ser espetado e nem sabe por quê. Acredite. Agora, espero bem. Agora, cabe a nós, tá bom, cabe a nós, cabe a nós, mulheres, ao invés de expor nosso marido publicamente, cabe a nós pegarmos nosso joelho, dobrar e orar. Porque se você expor o seu marido publicamente,
Deus também não vai se agradar de você. Mas se você pega... Agora você está expondo. E para todo mundo, a Ângela, a Milena, a Laura, o pessoal da internet. É joelho no chão, é Senhor, vai, Senhor, esperta. Não, não esperta não, Senhor, vai lá. Vai lá, Senhor, vai lá. Sim. Então, olha, a mulher virtuosa só faz bem o seu marido e nunca o mal. Eu vi com esses olhos aqui, num culto, uma mulher e um marido, cujo marido falou algo tão terrível que doeu. E aquela mulher se sentiu envergonhada, se sentiu humilhada, se sentiu tudo, mas continuou calada. Calada. Nem no momento toda a igreja estava rindo, porque foi engraçado o que ele disse, porém ridículo. E ela estava calada, ela não fez nada, porque ela entendia que era o juiz dela, era Deus. E que aquela vergonha que ela estava passando naquele momento, Deus iria exaltá-la, como com certeza já exaltou. Por isso, a nossa posição é muito, muito, muito importante. Depois, versículo 4, é uma área em que é engraçado também falar isso para as mulheres, porque elas ficam malucas. Por quê? Tem muitas mulheres que reclamam que seus maridos não fazem nada. Não, desculpa. 13 até o 19. Do versículo 13 até o 19. Vê só. Diz assim: ela busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Até aí. Que mulher trabalhadora, não é não? Mulher cuida de tudo. A mulher examina uma propriedade, vai lá e compra. E cadê o marido? Cadê o marido dela? Está trabalhando. Trabalhando. Os negócios estão todos na mão dela. E hoje em dia a sociedade está tão deturpada, tão longe da palavra de Deus, que não entende que a mulher assume os negócios todos da casa e o marido é o provedor da casa. Esse é o normal. Agora, se a mulher trabalha fora, amém, glória a Deus e aleluia. Mas é o normal, segundo a palavra de Deus, que o marido vai trabalhar, traz o ganha-pão, coloca mesmo na mão da mulher, não como uma mulher possessiva, mas como uma mulher que vai administrar tudo, e o coração dele está confiado nela. Tanto que ela vai lá, adquire uma propriedade, examina, ela planta uma vinha, ela faz tudo, mas o marido primeiro tem que confiar, porque também não posso reclamar, meu marido me deixa comprar. Primeiro, o coração dele tem que estar confiado em mim. Então a mulher virtuosa, ela faz tudo, igreja. Ela faz tudo, por isso que hoje em dia tem tanta mulher preguiçosa, que é uma coisa demais, que o marido, além de trabalhar fora, ainda tem que cuidar das crianças, que o marido trabalha fora, ainda tem que cozinhar, que o marido trabalha fora, ainda tem isso é uma vergonha, né? Se os dois trabalharem fora, tudo bem, os dois cozinham, os dois fazem, os dois tal, mas, fogo, o marido trabalha fora e chega em casa, a mulher ainda tem, e o pior, a mulher às vezes não faz nada da vida, mas o marido chega em casa e não tem nenhum lugar para sentar, porque está uma bagunça. A mulher está na internet enquanto as roupas estão todas lá para passar. Isso não é questão de feminismo ou machismo, isso é questão de Bíblia, palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que ela levanta cedo. Ainda é noite, a mulher já se levanta. Para cuidar de quê? Mantimento, ela cozinha. A mulher virtuosa, ela cozinha. Né? A mulher virtuosa, ela levanta cedo e cuida do mantimento da casa, ou seja, não vai faltar para ninguém. A mulher virtuosa, ela não é pega de surpresa. Acabou, não sabia. Não, é pega de surpresa, porque ela está atenta ao andamento da casa. Atenta às necessidades do seu marido. Isso é a mulher virtuosa. Mas a mulher de hoje em dia não entende. Diga. Olha aí, tá vendo, minha filha? Milena, essa é a mulher virtuosa. Camila, tá nem aqui. Essa mulher tá aí, né? Essa é a mulher virtuosa, viu, filha? Agora, é claro, né? Que quando os dois trabalham... Pode pular a parte, né?
Ai, Jesus. Depois diz assim, no versículo 20, abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. É lindo porque a mulher, a virtuosa, a mulher de Deus, ela é generosa. Generosa. Eu cuido de tudo, eu cuido do andamento da casa, mas eu ainda abro mão, eu sou generosa. Aquela pessoa que está aflita, aquela pessoa que está necessitada, ela é conhecida como generosa. E nós sabemos que nós, como mulheres de Deus, temos que ser mulheres generosas. Ser as primeiras a ajudar, as primeiras a abençoar, as primeiras a estar atenta. E muitas vezes nós pensamos que a bênção está só no dar dinheiro, dar dinheiro, dar dinheiro. Gente, abençoar é tanta coisa. Abençoar é tanta coisa. A gente pode abençoar tanto sem necessariamente dar dinheiro, porque pode ser que naquele dia em que aquela pessoa precise, nós não tenhamos mesmo dinheiro. Mas há muitas, 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 muitas maneiras de abençoar e nós precisamos aprender e saber cada uma delas. Às vezes a pessoa está necessitando de um abraço, às vezes a pessoa está necessitando de uma palavra, de uma ligação. De uma ligação. Prefere dinheiro, né? Dispensa o abraço, né? Meu Deus, só tem palhacinha hoje aqui. Você prefere o abraço. Pronto, olha, você abraça ela e ela lhe dá. Depois no 21 ele diz assim: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. É coisa linda. Vai fazer frio? Não, já está tudo organizado. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assentam com os anciãos da terra. Por que o seu marido é estimado? O que tem a ver isso, né? O que tem a ver? Por causa da mulher. O marido pode ser estimado somente por causa da sua esposa, da conduta da sua esposa. Ou o marido pode ser envergonhado, ou o marido pode ser desprezado por causa da conduta da sua esposa. Ou seja, está no papel da esposa. É lindo, Deus joga o papel para nós, mulheres. Milena. Mas isso é uma cultura aqui, né? Portugal. Isso é uma cultura muito forte aqui em Portugal. Do homem, a forma como ele sai é reflexo da mulher. Isso já não é cultura, por exemplo, no Brasil. Onde o homem lá é... O homem que, por exemplo, mulher e homem trabalha. No Brasil, a maioria dos homens, eles próprios passam as suas roupas, eles lavam. Aqui é uma cultura um pouco mais machista, que o marido não faz nada, porque se trabalha e chega em casa. Agora imagina o que é a mulher trabalhar, o marido trabalhar, os dois igualmente cansados e a mulher ter que lavar, passar, cozinhar, aspirar. Misericórdia. Misericórdia. E cuidar dos filhos, né? Essa cultura é machista. Não tem nada a ver com o que a Bíblia está ensinando. Exatamente. Tá estressada, cansada, acabada. Isso é verdade. Mas isso aí o homem precisa ter o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz para o homem viver a vida comum do lar. O que é que ele está dizendo com isso? É partilhar, é ajudar, é a vida comum do lar, é o dia a dia, as necessidades, e principalmente hoje, como eu estou dizendo, porque a gente tem que pegar a palavra de Deus e trazer para uma sociedade hoje. Eu não posso querer, ninguém pode querer, pegar essa mulher virtuosa daquela época e trazer para a mulher virtuosa hoje. Olha, a mulher virtuosa vai plantar porque a mulher virtuosa não. Tem que trazer para a realidade de hoje. E qual é a realidade de hoje? Se eu não trabalho, meu marido trabalha, e eu estou falando agora por mim, eu tenho que fazer tudo na minha casa e na minha vida para que ele, quando chegar do trabalho, tenha tudo organizado, né? Eu não posso cobrar dele. Eu já vi mulher cobrando, o marido trabalha feito um condenado e reclama porque ela sozinha lava a roupa, ela sozinha faz. Mas mulher, tu não faz nada o dia inteiro, tu quer que teu marido chegue do trabalho e vai fazer o quê? Né? Então, para a mulher que não faz nada o dia inteiro, que não trabalha, tem mais é que fazer tudo, e quando o marido chegar, encontrar tudo pronto. Agora, quando os dois trabalham, o bom senso diz, né? O Espírito Santo de Deus que mora, que habita dentro de nós, é que nos mostra que se o nosso parceiro está cansado, destruído, destronado, a gente está falhando em alguma coisa, porque somos um. Pois o casamento é uma aliança. Não é uma pessoa só, aí você tem responsabilidade porque é mulher e eu não tenho porque sou homem. Não. Depois vai cansar. Depois vai cansar. É assim que muitos casamentos começam a se desgastar. Do que o quê? Acredito. Até por causa do machismo, né? Até por causa do machismo. Depois, meus amados, ele diz assim,
no versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Tem uma versão que diz que ela sorri do dia de amanhã, do dia do amanhã. Imagina que é uma mulher que não se preocupa com o dia de amanhã. Ou seja, o homem vai chegar em casa e não vai ver uma mulher estressada, né? Que lindo. Não vai ver uma mulher estressada, ela não se preocupa porque está tudo organizado. Meu filho, trabalho, traga dinheiro para casa, que eu organizo tudo. O dia de amanhã não tem preocupação. Não tem preocupação, está tudo organizado. É isso, eu acho isso bonito. E rir-se do dia futuro. Ou seja, nada de depressão, nada de ansiedade. Eu vou rir do dia futuro porque eu sei o que eu estou plantando hoje. Assim é a mulher virtuosa, ela sabe o que está plantando hoje, então ela ri do dia futuro. E isso é interessante porque a palavra de Deus diz que a beleza dela não está no vestir, mas está no caráter. Reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Ou seja, o vestido dela é a força e a dignidade. Isso é que é o mais importante. E o que nós vemos hoje são muitas mulheres cuidando do exterior. E às vezes é uma doença tão grande que as mulheres estão... Olha, o que tem de mulher morrendo em mesa de cirurgia, lipoaspiração, botox. Gente, as mulheres não sorriem mais. Porque... Aliás, vive sorrindo, né? Botox. Fica sério agora, não dá. Tá tudo aqui, ó. Os olhos já estão assim. Botox, que é isso? Às vezes viram monstros, são feias, muito feias. E você, meu Deus, será que elas não enxergam? Ou aquela coisa da beleza está tão forte que elas não enxergam, que elas estão virando monstros. Monstros, né? Olha a Gretchen, que ela não escute essa gravação. Olha a Gretchen, você sabe quem é Gretchen? Não, né? Brasileiro sabe, né? Nossa, Jesus, é uma brasileira que a cara dela... Família de quem? É por aí. É horrível. E você vê que é feio, uma figura estranha. Então, a palavra de Deus está dizendo que a beleza da mulher, e hoje em dia a mulher está muito preocupada com isso, né? É dieta, é isso, é aquilo, é tal. Não é dieta, né? Sei lá, é cabelo, tirar os cabelos brancos, botar preto, tem que... as rugas, ai meu Deus, tinha uma tia que ficava o tempo todo assim no espelho, meu Deus do céu. Ela não pode impedir. A idade chegou, a gente não pode impedir, gente. E a velhice é bonita. O problema é que a sociedade diz pra gente que a velhice é feia. E a gente fica acreditando nisso, mas a velhice é algo bonito. Então, a gente vai, a mulher fica paranoia com essas coisas. Você liga a televisão, você tem vontade de ligar na mesma hora, porque seu marido vai olhar para a televisão, vai olhar para você e vai pensar o quê? Já, né, graças a Deus lá em casa não tem televisão mais, tá tudo só desenho animado agora. É horrível, porque é aquela coisa... Eu estava vendo essa semana uma atriz no Brasil também, chamada Bruna Lombardi, que talvez vocês conheçam aqui. Gente, essa mulher fez Dona Flor, Dona Beija, sei lá. Em 1900 e bolinha, Pedro Álvares Cabral estava descobrindo o Brasil quando essa mulher fez essa... Você precisa ver como essa mulher está hoje. Tiago disse, não, isso aí não é, Tiago. Ou seja, a mulher está com 62 anos, está infinitamente superior a qualquer um, até tu, Milena. Está infinitamente superior a ti, Milena. Uma mulher de 62 anos. Glória a Deus, aí é que não. Glória a Deus é que não. Por quê? Sempre a Deus da glória. É que 1000 vezes eu, mulher temente a Deus, 1000 vezes você, Alice, mulher temente a Deus, do que Bruna Lombardi com todas as seus botox e sei lá o que mais. 1000 vezes, porque é isso que a Bíblia está dizendo. O que salta da mulher virtuosa não é o seu corpo ou as suas vestes, é a sua dignidade e sua honra. É a sua força, é a força que tem dentro dela, essa força vem de Cristo. Então é chamando a mulher cristã para ver o que é importante, não ficar perdendo tempo com as coisas externas. Não quer dizer que a gente tem que andar feito um caranguejo com as pernas cabeludas, feito as mulheres de alguma igreja. Não é isso. Que é proibido fazer depilar as pernas e o sovaco, tudo cabeludo assim. Não, não é caranguejo. Não é caranguejo. É cuidado exterior, mas muito, muito, muito mais cuidado interior. Essa é a mulher virtuosa. Amém? Depois, ele diz assim, 26, ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ou seja, a mulher virtuosa, quando abre a boca, todo mundo sabe que ela é virtuosa. Só pelo abrir da sua boca, porque vai vir palavras de sabedoria. Depois diz assim, ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça, isso a gente já viu. Levantam-se seus filhos e lhe chamam bem-aventurada. E seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas.
seja, tu és maior do que todas elas. Essa minha linguagem é maravilhosa. Ou seja, os filhos dela vão elogiar. Vão elogiar. Não tem como não elogiar. E o seu marido próprio vai elogiar também, ele vai reconhecer, por mais chato que ele seja, por mais rabugento que ele seja, por mais sei lá o que, nem que seja atrás para você não ouvir, ele vai elogiar. Porque às vezes tem assim, o homem é tão duro, né, que na frente dela eu não vou dar um braço demais atrás dela, olha, ela até aqui é uma mulher guerreira, uma mulher assim, uma mulher assim. Teve uma vez um encontro de casais aqui, que foi engraçado, porque o marido escreveu as características da mulher. Foi tão lindo e foi tão forte que ela ficou sentida assim como quem diz, lembra? Ele escreveu isso de mim. Ela pensou, ele escreveu isso de mim, porque normalmente de frente a frente são só coisas, né? Talvez duras. Mas ali naquele momento, e ela foi reconhecendo que realmente são características dela, que nunca imaginou que ele reconhecia. Mas naquele momento, quando viu que ele escreveu, tocou. Então, às vezes, ele pode não nos dizer a nós, mas em algum momento por trás, em algum momento ali conversando, vai dizer. E a mulher virtuosa vai ser louvada. E ponto final. Hã? Com certeza toda mulher gosta de ouvir. Vocês dois vão passar por uma sessão de casal, aconselhamento de casal. E em nome de Jesus, tudo vai ser resolvido, porque o Senhor vai operar grandemente. Você vai ser exaltada. Primeiro você vai ser virtuosa. Depois você vai ser exaltada pelo seu marido. Ele vai louvar a Deus pela sua vida. E você vai louvar a Deus pela vida do seu marido, com certeza. Em nome de Jesus, eu profetizo. Amém? E vamos brindar com os copos. Aleluia. Oh, glória, eu creio que esse dia vai chegar. Depois ele diz, no versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Será louvada, gente. Será louvada, se não for pelo marido, se não for pelos filhos, e vai, porque a Bíblia diz, vai ser louvada, vai ser exaltada, vai ser destacada. Amém? Pelo próprio Deus. A melhor coisa do mundo é ouvir de uma sogra. Você é uma mulher sábia. Eu admiro você porque você é uma mulher sábia. Uma sogra que diz isso a uma nora com sinceridade, né? A melhor coisa para uma nora é ouvir isso de uma sogra. Você é uma mulher sábia. Louva a Deus, meu filho, ter casado com você porque você é uma mulher sábia. É maravilhoso, que ouvir de sogra um elogio já é uma coisa rara, né? E ouvir que você é uma mulher sábia é tremendo. Então, em algum momento você vai ser louvada. Depois, sim, glória a Deus. Se você acha que ela é sábia, glória a Deus. Tem mais é que elogiar mesmo. Depois, meus amados, ele diz assim, para fechar, o livro de Provérbios, porque no início de Provérbios, se vocês forem lá para o capítulo 1, ele começa fazendo o que é a palavra de Deus, palavra de Deus não, o que chama-se prólogo, que é uma introdução, que é as primeiras advertências para começar o livro. Ele começa dizendo assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para isso, para aquilo, advertendo a gente para o que é o livro. E no fim ele termina, apesar de estar falando aqui da mulher virtuosa, uma maneira específica, está falando daquela mulher virtuosa, mas ele termina com o que se chama epílogo, que é uma conclusão, que pode ser tomada pela conclusão de todo o livro. Porque todo o livro de Provérbios nós temos aprendido que Deus nos fala que se nós agirmos assim, vai vir isso. Se nós formos sensatos, vai vir isso. Se nós formos insensatos, vai vir aquilo. Se nós formos justos, ou seja, está sempre nos guiando pelos caminhos. E no fim a gente pode pegar esse versículo 31 e ver ele como uma conclusão do próprio livro todo de Provérbios. Porque ele diz assim, dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Ou seja, ele está falando aqui da mulher virtuosa, tá como ali no... Deem a ela o que merece por tudo que faz e que seja elogiada por todos. Mas esse fim de dar o que merece a quem faz e ser elogiado é o fim de todo aquele que é sábio, que nós temos aprendido. Nós temos aprendido a Bíblia, nós temos aprendido esses meses, que eu não sei quantos meses são, muitos ensinamentos, igreja, de Provérbios. Porque Provérbios é lindo porque parece pérolas, são pérolas jogadas assim para nós. Riquíssimas, que se a gente pegar e aplicar na nossa vida, aplicar no nosso ministério, na nossa casa, a gente vai ter consequências. A gente vai trazer algo, uma resposta para as nossas vidas. E é mesmo isso que ele está dizendo no 31. Como?
que você vai receber por tudo aquilo que você faz. Se você tem ouvido a palavra e feito aquelas coisas que a palavra de Deus diz que o sábio faz, você vai chegar no fim e vai colher aquilo que o sábio faz. Mas se você quer continuar sendo insensato e fazendo as coisas que a Bíblia chama de insensatez, você também vai colher. E as suas obras é que vão te louvar, as suas obras é que vão te dizer se você é uma pessoa sábia ou se você desprezou todos esses meses que a gente passou estudando Provérbios, jogou todos os ensinamentos no lixo e continua sendo um tolo. E aí as suas próprias obras é que vão te louvar, vão mostrar o que você aprendeu, se você cresceu. Muitas vezes é como aquilo que eu preguei domingo, muitas vezes nós culpamos o meio, as pessoas, a vida. Não, quem determina nosso crescimento somos nós. Ponto final. Se eu pego a palavra de Deus, deixo ela penetrar no meu coração, eu começo a praticá-la, ser sábio, eu vou crescer. Não tem para onde, eu vou crescer porque a palavra de Deus é alimento. Mas se eu pego a palavra de Deus, ao invés de digerir, entra por um ouvido e sai pelo outro, eu não vou crescer, porque o alimento não está sendo digerido. Ponto final. Então, depois desses meses de Provérbios, eu espero que, em nome de Jesus, nós possamos crescer em sabedoria, porque o livro de Provérbios é livro de sabedoria, escrito pelo homem mais sábio que já houve na terra. Se nós ouvirmos os conselhos dele, inspirados por Deus, meu Deus, nós também vamos ser sábios como ele é. Ele, Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. A Laura quer dar um testemunho. Vem cá, Laura. Júlio, olha. Júlio, muito tempo, né? Já ia fazer um. Não é Júlia, é Júlio. Paz do Senhor. Tá bem. Pronto, eu já falei aqui uma vez, há pouco tempo, da nuvem. E hoje tive mais uma. Pronto. A nuvem do Elias, certo? Vi uma pequena nuvem quando estava. Explica tu, pastora Agada. Pronto. Uma nuvem pequenina, que era sinal de que a bênção vinha. Pronto. E nós temos estado a orar muita coisa, e Deus tem respondido. E eu gosto pronto, quando há algum sinal, ainda que pequeno, não é, aos olhos do homem, eu vejo a nuvem, eu associo a essa nuvem que aquele homem viu, e eu falei aqui da nuvem da minha filha, o que é que eu falei, senhor? Aquela da escola uma escola evangélica, pronto. E hoje a minha filha ligou-me, ela nem me costuma ligar à terça-feira, porque ela sabe que eu venho para a igreja. Só mãe, eu tinha que ligar hoje. Então diz, filha, a minha filha pediu-me para ir à igreja. A minha Lia pediu-me, mamãe, leva-me a uma igreja. A miúda tem 7 anos. E eu disse, e tu vais levá-la? Vou procurar uma igreja, mãe. Não, vais levá-la a uma igreja evangélica, filha. Vais levar a uma igreja evangélica. Onde é que eu sei que vais à internet, procuras? Mas ela tem que ser uma igreja onde ensina as crianças. Filha, as igrejas evangélicas têm escola bíblica e muito mais aí, que são igrejas grandes e vais a uma igreja evangélica. Ou seja, a nuvem está a crescer, irmãos. A nuvem está a crescer. E isto é maravilhoso, porque depois nós vemos ela vai ter que levar a Lia, porque a Lia não vai sozinha, a Lara também vai, a mãe vai, o pai vai, o tio, a tia, a prima. Estão a entender, irmãos? Isto é resposta de oração. Isto é tremendo e nós temos que estar atentos e realmente ver. E eu creio muito. Eu creio muito no que nós estamos a orar e no que Deus está a fazer. E eu creio. E eu louvo a Deus por isso. E eu vejo, porque foram os meus filhos que me trouxeram para Deus. Porque eles primeiro andaram. E um dia mandei-os para a escola dominical de manhã. E eles queriam ver os bonecos na televisão. Oh mãe, porque é que nós vamos sempre lá? Porque é que tu não vais? E aquilo foi uma coisa tremenda. E eu, a partir daí, e eu vejo na Lia, e vejo a minha Lia canta muito bem. É a única que sai à avó, tem uma voz maravilhosa, gosta de cantar, e eu hoje, Senhor, eu vejo a minha Lia como uma levita, e eu creio que é o princípio, vamos estar atentos e glória a Deus, amém? Obrigada.
Só também testemunhar uma coisa, o agir de Deus, que a Cláudia, aquela senhora que eu falei para vocês do Jumbo, que eu conheci, evangelizei, ela me ligou, acho que foi antes de ontem. Foi ontem, já nem lembro, pronto, ontem ou foi antes de ontem. E ela estava conversando comigo, né, depressiva, aquela coisa toda.